Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, só que dessa vez esse tem um desfecho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado por aqui, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Carlina Renee White nasceu em 15 de julho de 1987 no Hospital Harlem, em Nova York, e sua mãe é Joy White, que na época tinha 16 anos, e seu pai, Carl Tyson, de 22 anos na época. Os seus pais, como eram muito jovens quando ela nasceu, ficaram, é claro, assustados com a ideia de ter um filho, sendo tão jovens assim, mas eles receberam todo o apoio de suas famílias e então aos poucos eles foram se acostumando com essa ideia e ficando cada vez mais felizes e ansiosos pelo nascimento da Carlina. Quando ela nasceu, no dia 15 de julho de 1987, segundo a sua mãe, ela estava muito nervosa, afinal de contas já tinham 9 meses que ela estava esperando pela chegada daquele bebê, então ela ficou muito feliz. E é claro, nos primeiros dias em casa, tudo foi muito desafiador, assim como com qualquer recém-nascido, ainda mais no caso da mãe dela, que era tão jovem, tinha apenas 16 anos, ainda estava no ensino médio, então foi tudo bastante desafiador, porém ela tinha a mãe dela, no caso a avó da Carlina, ali sempre junto, ajudando ela nos afazeres, então era desafiador, mas ela estava muito feliz. Porém, toda essa felicidade mudou no dia 4 de agosto de 1987, quando a Carlina tinha apenas 19 dias de vida. Naquele dia, 4 de agosto, a Carlina começou a passar muito mal, ela estava com uma febre muito alta de cerca de 40 graus, então a sua mãe e o seu pai resolveram e levaram ela de volta ao Hospital Harlem, onde ela tinha nascido. Chegando lá, os exames mostraram que a Carlina tinha engolido um pouco de líquido durante o seu nascimento e agora ela estava com uma infecção que precisaria ser tratada, então ela ia precisar ser internada e passar a noite no hospital. Sendo assim, os médicos disseram para os pais, então, para a Joy e o Carl, para eles voltarem para casa, comer alguma coisa e descansar, e depois, se eles quisessem, eles voltavam para acompanhar a filha, porque naquele momento ela ia precisar ali ficar recebendo medicamento na veia, ficar na ala pediátrica, não tinha muito que os pais pudessem fazer, então os médicos disseram para eles voltarem para casa. Nesse momento, a Joy estava muito desesperada e com muito medo pela sua filha, então ela se sentou ali no corredor do hospital e começou a chorar. Nesse momento, uma mulher toda vestida de branco, que a Joy pensou ser uma enfermeira, foi até ela e o Carl e começou a tentar acalmar a Joy, dizendo para ela não chorar porque tudo ficaria bem. A Joy, então, de alguma maneira, se sentiu um pouco mais confortável com as palavras daquela mulher e então foi para casa. Porém, poucos minutos depois que ela chegou em casa, alguém bateu na porta. A mãe dela foi quem atendeu e eram alguns detetives, então, segundo a mãe da Joy, o primeiro pensamento dela foi que a Carlina teria perdido a vida no hospital. Porém, quando ela perguntou isso para os detetives, se a Carlina tinha perdido a vida, eles disseram que não e deram uma notícia ainda mais confusa. Eles disseram que, na verdade, a Carlina tinha sido sequestrada e tinha desaparecido do hospital. A avó da Carlina informou então a Joy e o Carl, que eram os pais, e eles rapidamente foram para o hospital. Chegando lá, o hospital estava cheio de policiais, também tinham cães farejadores por todo lugar e helicópteros sobrevoando a área em busca da Carlina, porém eles não tinham nenhum sinal de onde ela poderia estar.
Eles realizaram uma reunião com toda a equipe que estava trabalhando no hospital aquela noite para ver se alguém tinha visto alguma coisa, porém ninguém tinha visto ninguém suspeito saindo com um bebê do hospital aquela madrugada. Lembrando que já era madrugada por volta já de 4 horas da manhã, quando a Joy e o Carl foram avisados do sequestro da filha. Tudo que eles sabiam nesse momento era que a Carlina tinha sido sequestrada durante a madrugada, provavelmente no momento em que os plantões dos profissionais estavam mudando, então tinham alguns médicos e enfermeiras chegando, outros indo embora. As enfermeiras disseram que iam checar a Carlina e os outros bebês a cada 5 minutos e perceberam que a Carlina já não estava mais lá às 3h40 da manhã. A Carlina estava na ala pediátrica recebendo antibióticos intravenosos e então alguém, essa pessoa que sequestrou, removeu ali a linha intravenosa e levou ela embora. Foi nesse momento que a Joy se lembrou daquela mulher que conversou com ela e a confortou no corredor, que ela pensava ser uma enfermeira. Ela se deu conta nesse momento que aquela mulher não era uma enfermeira, porque nessa reunião onde eles estavam discutindo o momento em que a Carlina foi sequestrada, estava toda a equipe que estava trabalhando no hospital aquela noite, e aquela mulher que falou com ela no corredor não estava presente. A Joy contou então para os policiais sobre essa mulher e então várias outras pessoas do hospital disseram que também tinham visto essa mulher lá aquela noite e também em vários dias anteriores, só que ninguém tinha feito nada porque os médicos e toda a equipe do hospital achavam que a mulher era uma mãe que estava ali, em volta da ala pediátrica porque tinha um filho que estaria internado ali. Já os pacientes achavam que a mulher era uma enfermeira ou alguém que trabalhava no hospital pelo fato de ela estar sempre ali e também estar vestida de branco. Então, ninguém tomou nenhuma providência e a mulher ficou por pelo menos 3 semanas indo visitar o hospital e ficava sempre andando ali nos corredores próximos à pediatria, provavelmente observando a rotina do hospital e esperando o momento certo para sequestrar uma criança. Depois dessa informação, um guarda que fazia a segurança do hospital aquela noite se lembrou de ter visto uma mulher que batia com as descrições que a Joy passou, deixando o hospital por volta de 3h30 da manhã, porém ele disse que não foi possível ver se a mulher levava um bebê com ela, mas era possível que ela tivesse com o bebê escondido de alguma maneira no seu avental. Com a ajuda de todas essas pessoas que viram essa mulher andando pelos corredores do hospital, foi possível fazer um retrato falado dela, e esse retrato falado foi divulgado em toda a mídia. Nesse momento o caso já estava muito famoso, todos os programas de TV estavam cobrindo o caso e todos estavam muito interessados em conseguir encontrar a Carlina, então o retrato falado se espalhou rapidamente e dias depois a polícia conseguiu encontrar uma mulher que era bastante parecida com o retrato falado, mas infelizmente depois de investigações foi provado que não era a sequestradora, então mais uma vez eles estavam em um beco sem saída. A polícia chegou a receber cerca de 50 ligações de pessoas dando dicas de que teriam visto essa mulher em algum lugar. A cidade de Nova York também ofereceu uma recompensa de $10.000 em troca de qualquer informação que levasse ao paradeiro da Carlina, porém, infelizmente, os dias e meses foram se passando sem nenhuma notícia. 5 anos se passaram e em 1992 a Joy e o Carl processaram o Hospital Harlem, alegando que eles não ofereciam segurança suficiente para os seus pacientes. Afinal de contas, eles até tinham um sistema de monitoramento com câmeras no hospital, porém esse sistema não estava funcionando já há bastante tempo na noite em que a Carlina foi sequestrada. Também não tinham seguranças lá presencialmente o suficiente, então eles acabaram ganhando esse processo
e receberam uma indenização de $420 mil. Como eles ainda tinham esperança de que a Carolina um dia voltasse para casa, eles resolveram guardar esse dinheiro em uma conta bancária para entregar a ela quando ela voltasse, no caso quando ela fizesse 21 anos. Mas algum tempo depois, a Joy e o Carl acabaram se separando, eles construíram novas famílias, se casaram novamente e tiveram outros filhos, porém eles nunca esqueceram da Carolina e nunca deixaram de procurar por ela. Conforme as redes sociais foram entrando em alta, eles começaram a divulgar fotos dela também nas redes sociais e em todos os lugares na internet, e também fotos de progressão de idade dela, para que as pessoas pudessem saber mais ou menos como ela estaria depois de todo aquele tempo. Afinal de contas, quando ela foi sequestrada, ela era apenas um bebê. E eles também sempre mantinham ali acesa dentro de si aquela chama e aquela esperança de um dia encontrar a sua filha. E isso de fato aconteceu 23 anos depois. Era dezembro de 2010, pouco antes do Natal, quando a Joy recebeu uma ligação do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, dizendo que aparentemente eles tinham encontrado a sua filha desaparecida. Eles enviaram fotos da mulher para a Joy e ela e o Carl rapidamente disseram que sim, que era a Carolina, porque ela era extremamente parecida com a Joy quando ela tinha aquela idade, e também era muito parecida com a irmã que tinha nascido depois, fruto de um novo relacionamento com a da Joy, depois que a Carolina já tinha desaparecido. A mulher, agora com 23 anos, foi criada como Nesdra Nance em Bridgeport, Connecticut, a 80 quilômetros de onde ela nasceu, por uma mulher chamada Anugheta Padway, que não demorou muito e se provou ser a sua sequestradora, que na época tinha 25 anos. A Nesdra era chamada por amigos e familiares de Ned, e ela teve uma infância bastante feliz e normal. Ela foi criada com muito amor e carinho, como qualquer outra criança, pela sua mãe, entre aspas, a Anne. Depois, quando ela já tinha por volta de 9 anos, elas se mudaram para Atlanta, na Geórgia, que ficava a 1.400 quilômetros de onde ela nasceu. Quando ela tinha 11 anos, a sua mãe Anne teve outro filho, então eles levavam uma vida bem tranquila e bastante normal. Os únicos problemas que eles tiveram aí ao longo dos anos foi porque a Anne acabou sendo presa em algumas ocasiões sob acusações de roubo e tráfico de drogas. Uma vez em 1991, outra em 1993 e a última em 1997. Porém, segundo a Ned, isso não influenciou muito na vida dela, porque como ela era muito nova, ela nem de fato ficava sabendo que a mãe estava presa, porque quando a mãe não estava presente, ela e o irmão ficavam sob os cuidados de sua avó, que também tratava eles muito bem e eles adoravam ficar na casa dela. Segundo a Ned, ela nunca desconfiou em momento algum da sua vida que não fosse filha realmente da Anne, até que em 2005, quando ela tinha 17 anos, ela ficou grávida do seu namorado, e então ela pediu para a Anne a sua certidão de nascimento para dar entrada em um seguro de saúde para ela e para o seu bebê que estava a caminho. A Anne disse para ela que sim, que iria entregar o documento, porém dias foram se passando e ela nunca entregava, então a Ned, já impaciente, procurou na pasta de documentos da mãe e encontrou a sua certidão de nascimento. Porém, quando ela foi dar entrada no seguro de saúde, ela foi informada pelos profissionais que aquele documento era falso. De volta em casa, então, ela esperou a Anne chegar do trabalho e quando ela chegou, ela confrontou a mãe e então a Anne acabou confessando que não era sua mãe biológica, mas disse uma outra história completamente diferente da verdade. Ela disse que a Ned era filha de uma viciada em drogas que não quis ficar com ela e acabou a entregando para que a Anne criasse. A Ned achou aquela história muito estranha e procurou mais informações, Perguntou o nome da mãe ou alguma outra informação, mas a Anne disse que não sabia de nada, que não conhecia a mulher, que só sabia que ela era essa viciada de drogas e que entregou ela porque não poderia criar.
Desconfiada, a Ned entrou em contato com as autoridades e exames de DNA confirmaram que ela não era realmente filha biológica da Anne, porém as autoridades não conseguiam encontrar a família biológica de fato da Ned, porque, como eu disse agora, ela estava vivendo em Atlanta, a 1.400 quilômetros de distância, em outro estado, então, e também já tinham se passado 23 anos, né? Então, estava bastante difícil para eles encontrarem quem de fato eram os pais da Ned. Os familiares da Ned e da Anne também ficaram chocados quando ficaram sabendo que ela não era de fato filha biológica da Anne, porque, segundo eles, em 1987, quando a Ned nasceu, a Anne disse para todos que estava grávida do seu namorado da época, e então ela viajou e passou uns meses fora dizendo que iria dar à luz ao bebê em um lugar melhor. Meses depois, então, ela voltou para sua cidade natal com o bebê já nos braços, dizendo, que era sua filha, e ninguém desconfiou de nada, afinal de contas, antes de viajar, ela já tinha avisado que estava grávida, então para todo mundo aquela ali era a filha dela. Mesmo que tudo tenha sido descoberto em 2005, apenas em 2010 a Ned conseguiu de fato entrar em contato com a sua família biológica. Isso porque ela ficava constantemente procurando nas redes sociais informações sobre crianças desaparecidas ali que pudessem ter mais ou menos a mesma idade que ela. E então, um dia, em dezembro de 2010, enquanto ela navegava no site do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas, ela acabou encontrando a foto de um bebê que era extremamente parecido com as fotos de quando ela era bebê e também com a própria filha dela, que agora tinha 5 anos. E esse bebê era a Carlina White. Ela então ficou bastante impressionada com aquilo e desconfiada de que poderia ser ela mesma, então ela entrou em contato com o centro, explicou a sua história e eles então pediram aquelas fotos dela e enviaram para a família biológica, que, como eu disse antes, imediatamente imaginaram que sim, se tratava da Carlina. Em janeiro de 2011, exames de DNA confirmaram que de fato a Ned era a Carlina, então ela viajou de Atlanta para Nova York e se reencontrou com a Joy e o Carl. Esse reencontro foi transmitido pela mídia e gerou uma grande comoção em toda a população que conhecia o caso, que tinha acompanhado desde o início, então todos, principalmente, é claro, a família, ficaram muito emocionados com esse reencontro. Nesse ponto, a Anne acabou fugindo de Atlanta com o seu outro filho mais novo e, em 21 de janeiro de 2011, foi emitido um mandado de prisão contra ela. Em 23 de janeiro, ela se entregou à polícia e confessou dizendo que tinha sim sequestrado a Carlina e que tinha feito isso porque tinha o sonho de ser mãe um dia, mas não conseguia. Ela disse que já tinha sofrido inúmeros abortos e que nunca conseguia levar uma gestação adiante, e então, por conta do desespero, ela acabou sequestrando um bebê. De fato, segundo as autoridades, na maioria dos casos onde bebês são sequestrados da maternidade ou de hospitais ou coisas do tipo, são mulheres que sequestram essas crianças porque não podem ter filhos e então acabam ali no desespero pegando uma criança de outra família e criando como se fosse dela. Então a polícia não desconfiou dessa versão da Anne, até porque ela criou a Carlina, no caso agora Ned, com muito amor e carinho, sem nunca causar nenhum mal para a menina. Essa situação da Anne acabou gerando conflito entre a Ned e os seus pais biológicos, porque os pais, a Joy e o Carl, queriam, é claro, que a Anne fosse presa pelo maior tempo possível para pagar por toda a dor que ela causou a eles sequestrando o seu bebê. Porém, a Ned não queria que isso acontecesse porque a Anne era a mulher que a criou, a mulher que ela conhecia como mãe e que ela tinha tanto amor, então ela não queria que ela fosse presa assim por tanto tempo. Ela sabia que a Anne teria que pagar de alguma maneira, mas ela queria que fosse uma coisa mais branda. E então ela concordou em testemunhar no julgamento a favor da Anne, e isso acabou causando uma briga entre ela e os pais biológicos, e eles acabaram se afastando.
Em julho de 2011, então, enquanto o julgamento da Anne estava sendo preparado, a Ned acabou voltando para Atlanta com a filha dela e depois disso não teve mais contato com os seus pais biológicos. Em fevereiro de 2012, aconteceu o julgamento da Anne e ela estava sendo acusada pelo crime de sequestro e então ela se declarou culpada e em julho de 2012, aos seus 50 anos, ela recebeu a pena de 12 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 9 anos. Durante a audiência, a Anne se desculpou com a família da Ned, dizendo: "Gostaria de pedir desculpas à família. Pode ser rejeitado, mas sinto muito pelo que fiz. Se eles não aceitarem, é compreensível. Estou aqui para corrigir o meu erro." O Carl, o pai biológico da Ned, disse que achou a sentença de 12 anos muito branda e que a Anne deveria ter recebido pelo menos a quantidade de tempo que ela manteve a filha dele longe dele, que seria 23 anos. Depois de tudo isso, a Ned resolveu manter o seu nome legal que foi dado pelos seus pais biológicos, que é Carlina White, porém na sua vida, no dia a dia, ela responde como Ned, pois segundo ela, esse não é o nome nem que os seus pais biológicos deram a ela e nem o nome que a Anne a deu. Ned é um apelido que surgiu desde quando ela era criança e todos chamam ela dessa maneira e segundo ela é quem ela é. Com o passar do tempo, a Ned acabou conseguindo digerir melhor tudo aquilo que estava acontecendo. No início foi tudo muito confuso, aquelas pessoas eram todos desconhecidos para ela, eles tinham um carinho por ela, é claro, afinal de contas esperaram ela por 23 anos, mas ela tinha eles como completos desconhecidos, então foi difícil conseguir assimilar tudo. Além disso, também no início tinha muita pressão da mídia, o que fazia as coisas ficarem ainda mais confusas, mas com o tempo ela conseguiu pensar melhor em tudo e acabou retomando o seu contato com a sua família biológica. Mas por conta da distância, como ela mora em Atlanta, eles não se veem muito e conversam mais pelo telefone. A Anne cumpriu a sua sentença até conseguir a liberdade condicional e ser liberada em 14 de abril de 2021. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.